Guerra da Rússia e da Ucrânia, pandemia, coronavírus, terremotos com mais de 9 pontos graus na escala Richter, crise econômica global, apostasia, ceticismo, falsos profetas. Seria este o fim dos tempos? Será que nós estamos vivendo o fim do mundo? Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Seja muito bem-vindo à TV Viva Promessa. Fique conosco, compartilhe esse vídeo, compartilhe a nossa programação. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e a vida daqueles da qual você vai estar compartilhando essa mensagem. Vamos à palavra de Deus, vamos dar um foco no Evangelho e vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre os últimos dias. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Evangelho em Foco. Que este seja um tempo de edificação para a sua vida, para o seu coração, em nome de Jesus. Muito bem, nosso tema de hoje é sobre o fim do mundo, o fim desta era, o fim do presente século. Será que nós estamos vivendo o fim? Nós vemos guerras, terremotos, pandemia, estamos presenciando eventos inéditos nesse mundo, na nossa geração, e seria este o fim do mundo? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos têm feito. Será que nós estamos realmente no fim? Eu quero convidar você então à palavra de Deus. Ela é aquela que revela as coisas que estão por vir. O Senhor revelou em sua palavra o fim de todas as coisas e o começo da melhor parte de todas as coisas. Então eu quero convidar você a Mateus capítulo 24, onde nós vamos ver aqui um sermão conhecido como sermão profético de Jesus, onde Jesus trata a respeito dessas coisas. Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso 8, diz assim o texto: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E eles lhe responderam: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é princípio das dores. Qual é o contexto aqui? Jesus está em Jerusalém e ele está nas dependências do templo em Jerusalém. Esse templo é o templo que foi reformado, ampliado, melhorado por Herodes. Era um templo muito bonito. Era considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Herodes havia mandado trazer e importar mármore para a construção daquele templo. Os discípulos estão, então, cheios de orgulho e eles mostram para Jesus: Senhor, veja que pedras, veja que templo. E Jesus então diz para eles: Vocês estão vendo esse templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso incomoda o coração dos discípulos. Eles percebem que Jesus está falando a respeito do fim de alguma coisa, do fim dos tempos. E quando mais tarde eles estão com Jesus num lugar particular, eles perguntam a Jesus: Senhor,
quando acontecerão essas coisas. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Perceba que Jesus então passa a falar para os seus discípulos a respeito dos sinais do fim. Jesus não está falando aqui de quando ele voltará. Jesus não está marcando uma data para a sua volta. Jesus não está marcando um dia no calendário do seu retorno. Isso não é da nossa competência, isso não cabe a nós saber. Porém, Jesus vai dar sinais do fim, sinais da sua volta. Esses sinais servem para evidenciar que o retorno de Jesus é uma realidade. Assim como os sinais são reais, assim como guerras, pestes, assim como fome, assim como crises, assim como terremotos são coisas reais, a volta de Jesus também é algo real, é algo concreto. Jesus então passa a dar aqui três sinais que marcam o fim, três sinais que são evidências de que a promessa da sua volta é verdadeira, é real. Primeiro sinal, ele fala sobre a multiplicação do engano, a multiplicação do engano religioso. Meus irmãos, só para nós entendermos esse ponto, às vezes nós temos a impressão de que esse mundo está se tornando cada vez mais cético, cada vez mais ateu, mas essa é uma impressão errada. O fim deste mundo não é de uma sociedade ateia, não é de uma sociedade cética no sentido religioso, não. É uma sociedade apóstata. Apostasia é diferente de ceticismo. Apostasia é diferente de ateísmo. Apostasia não é um movimento sem religião, mas é um movimento anti-Deus, contra a verdade de Deus. O mundo não caminha para o ateísmo, o mundo caminha para a apostasia. O mundo tem se tornado mais religioso e não mais ateu. Perceba, uma pesquisa feita pelo The Guardian diz que o mundo vai crescer até 2060 32%. A população mundial crescerá até 2060 32%. Estima-se que a população muçulmana, os muçulmanos, eles crescerão até 2060 70%. Ou seja, o dobro da porcentagem do que vai crescer a população mundial. O mundo mais religioso, portanto. O cristianismo crescerá cerca de 34% até 2060. Ou seja, também um número maior do que a quantidade de população do mundo. Ou seja, mais gente se converterá ao cristianismo do que vai nascer gente. A China tem experimentado uma nova onda religiosa. Existe uma previsão de que em 2030, ou seja, daqui 8 anos, a China tenha a maior população cristã do mundo. Por que você acha que o governo chinês está envolvido, empenhado em deter, em impedir o crescimento cristão na China? A perspectiva é que em 2030 a China tenha a maior população cristã do mundo. Isso é muito relevante. O mundo não está se tornando, portanto, um mundo ateu. O mundo não está se tornando um mundo cético. O mundo está se tornando mais religioso. Deus tem se tornado uma commodity. Aqui no Brasil, Deus se tornou uma mercadoria. Na nossa sociedade de hoje, Jesus se tornou um produto. Não existe nada que venda tanto quanto Jesus. O mercado da fé, junto com a indústria da pornografia, é um dos mercados mais lucrativos do mundo.
trilhões de dólares são circulados nesses mercados gigantescos. Deus se tornou uma commodity, Deus se tornou um produto. Jesus é vendido, se vende de tudo em nome de Jesus. Rosa ungida por R$200. Se vende tijolinho da casa própria por R$190. Se vende travesseira da tranquilidade por R$150. É óleo ungido de Israel, que não é de Israel coisa alguma. Tudo vendido em nome de Jesus. Existe até água mineral de Jesus. Tudo é vendido em nome de Jesus. Igrejas, pastores, metidos em meios de corrupção no próprio Estado, no próprio governo. É uma banalização, é uma verdadeira pornografia da espiritualidade. O mundo, portanto, está se tornando cada vez mais religioso e não mais ateu, não mais cético. O mundo está se tornando um lugar fértil para o engano. O engano religioso é uma praga instaurada na nossa sociedade. O que tem se pregado nos púlpitos das igrejas, na atualidade, não é o evangelho da cruz. Você não vê a cruz sendo exposta, você não vê o evangelho sendo pregado, o evangelho dos apóstolos, o evangelho de Jesus. Você não vê o evangelho de João Batista sendo pregado nos púlpitos da atualidade. O que se é pregado hoje é algo podre, humanista, sincrético, místico. O evangelho foi substituído por confissão positiva. É gente dizendo eu decreto, eu determino, eu mando, eu ordeno, eu exijo, eu quero. Isso é confissão positiva. É gente que não sabe o que é fé e confunde fé com positivismo. Esse é o evangelho que tem sido pregado muitas vezes hoje, o evangelho da autoajuda, do confie em si mesmo, de que a solução está em você, de que todos os recursos de que você precisa para viver uma vida maravilhosa estão dentro de você. Não procure fora de si mesmo, dizem eles. Procure dentro de você e você será salvo. É disso que Jesus está falando. Todo esse meio religioso apodrecido é um sinal. Jesus diz que muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Veja, Jesus está dizendo que eles teriam êxito, que multidões seriam enganadas por eles. A multiplicação do engano. Enganarão a muitos. O apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso aqui não é uma realidade. Não é isso que nós temos visto. As pessoas não suportam mais a sã doutrina. As pessoas não suportam mais o evangelho puro. As pessoas, elas se cercam de mestres, de gente que ensina, de gente que fala, mas fala aquilo que elas querem ouvir. Elas se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que é cobiça? Cobiça é desejo fora do lugar. Cobiça é um mau desejo, é mal orientado, é um desejo pecaminoso. As pessoas se cercam de mestres que falam aquilo que elas querem ouvir, segundo a sua conveniência, segundo o seu pecado. Como que sentindo coceira no ouvido. Gente que sente coceira no ouvido é a ideia de gente que não suporta ouvir a verdade, incomoda. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se aos mitos, às fábulas, às historinhas emocionais, ao emocionalismo que acalenta o coração, mas que é vazio de verdade bíblica. Engano religioso é um sinal do fim. Ouvireis falar de guerras, Jesus diz. Outro segundo sinal, ouvireis falar de guerra. Queridos irmãos, apenas do século XVI ao século XIX, nós tivemos em torno de 39 guerras no mundo. Ou seja, em 400 anos,
nós tivemos cerca de 39 guerras relevantes no mundo. Apenas no século XX, preste atenção nesse número, apenas no século XX, no último século, nós tivemos 35 guerras, 2 conhecidas como grandes guerras mundiais. Ou seja, em 400 anos tivemos 39 guerras. Em 100 anos, nos últimos 100 anos, tivemos cerca de 35 com 2 grandes guerras mundiais. Essas 2 grandes guerras mundiais mataram cerca de 100 milhões de pessoas. Rumores de guerra. Hoje nós temos no mundo cerca de 12 mil ogivas nucleares. 12 mil ogivas nucleares com potencial de destruir a Terra várias, inúmeras vezes. É disso que Jesus está falando. Nós temos conflitos espalhados em todo o canto do mundo. Nós temos conflito na América do Sul. Há pouco tempo, há poucos dias, há poucas semanas, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mobilizou parte das suas tropas para a fronteira da Colômbia. Isso é um sinal de tensão, de conflito. Isso pode explodir em uma guerra, em um conflito a qualquer momento. Nós temos sinais de tensões de guerra entre a Índia e o Paquistão. No Oriente Médio, entre Israel e a Palestina, nós temos sinais de tensão bélica, tensão de guerra no Mar do Japão, nas Coreias, na Indonésia, nas Filipinas. No mundo inteiro nós temos rumores de guerra, sinais do fim. Terceiro e último sinal. Jesus diz: haverá fome e terremotos em vários lugares. Apenas em 2021, ano passado, estima-se que mais de 800 milhões de pessoas passaram fome no mundo. Para você ter uma ideia, em 2018, um franguinho, meu irmão, custava cerca de R$155. Fome, miséria, gente morrendo de fome do nosso lado. País vizinho, país produtivo, terra boa, clima bom para produzir, passando fome. Tudo isso, meus queridos e amados irmãos, Jesus disse que todas essas coisas, ele disse, não é o fim. Isso ainda não é o fim, são princípios das dores. Estes sinais não significa que Jesus vai voltar na semana que vem. Não significa, diante desses sinais, que Jesus vai voltar daqui a um mês. Não, existem coisas para acontecer ainda, mas esses sinais servem como alertas. Eles são placas na beira da estrada da história, sinalizando uma verdade poderosa. A verdade de que Cristo voltará, de que o retorno de Jesus é real. Assim como falsos profetas são reais, assim como guerras são reais, assim como terremotos são reais, assim como a fome é real, assim também a volta de Jesus é uma realidade. Em breve o céu se rasgará e Cristo retornará com poder e grande glória. Agora eu pergunto para você, você fica preocupado ou você fica esperançoso quando ouve falar a respeito da volta de Jesus? Porque a volta de Jesus, para você que está em Cristo, é uma bênção. A volta de Jesus, para nós que estamos em Cristo, é uma esperança maravilhosa. É o início da melhor parte. É o início de novos céus e nova terra. O salvo se alegra com a notícia de que Jesus está para voltar, de que em breve voltará. O salvo vibra com a volta de Jesus. O seu coração se enche de alegria, porque quando o salvo olha para esse mundo quebrado e vê que em breve Jesus voltará, e ouve que em breve Jesus voltará, ele se alegra porque há esperança de novos céus e nova terra. Mas e você que está sem Cristo? E você que abandonou a fé? E você que se desviou do Evangelho?
A volta de Cristo não é uma boa notícia para você. Sem Cristo é o fim. Sem Cristo é condenação. Se você está sem Cristo, a volta de Jesus significa condenação para você, significa o fim para você. E eu quero fazer um convite muito especial para você, meu irmão, meu amigo que está fora de Cristo, fora da comunhão da igreja, fora de Jesus. Eu quero convidar você a inclinar o seu coração. Aliás, eu quero desafiar você a crer, a voltar, a se reconciliar com Deus, a voltar para Jesus urgentemente, em nome de Jesus. E eu gostaria de orar por você e gostaria de orar por você que está em Cristo para que a sua fé fosse fortalecida em nome de Jesus. Maravilhoso Pai que estás nos céus, honras e glória seja dada a Ti, ó Deus. Senhor, os sinais da qual o Senhor profetizou, os sinais da qual o Senhor falou que nós veríamos, nós estamos vendo. E cada sinal desse, Senhor, é um alerta aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e ao nosso coração de que o Senhor se aproxima, de que o dia do seu retorno está muito próximo. Deus Santo, eu quero orar a Ti por essa pessoa, por essa irmã, por esse irmão que está afastado, que está longe dos Teus caminhos, longe da salvação. Tem misericórdia, meu Deus. Intervenha com a Tua graça. Chama, meu Deus, de forma poderosa e eficaz, meu Deus. Ó Senhor, Espírito Santo, converte esse coração para que seja salvo. Pai querido, abençoa, meu Deus, esse irmão, essa irmã que está firme. Ó Senhor, venha trazer o consolo, venha trazer a alegria, meu Deus, da Tua salvação. A esperança, meu Deus, de que novos céus e nova terra vem juntamente com o Seu retorno. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, muito obrigado pela sua companhia e quero convidar você e desafiar você para fazer parte da nossa campanha Amigos da Missão. Por favor, você já é um amigo dessa missão? Abençoa a nossa vida, abençoa a pregação do Evangelho, entra no QR Code aqui e vai lá no site e seja um contribuinte, um ofertante de coração nos Amigos da Missão. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org.